nosso encontro de hoje, cujo tema surgiu no último encontro, a ideia de falarmos sobre isso, né? Sobre um balanço do legado e da obra dos grandes mestres, né, da Umbanda esotérica. Então nós vamos começar, claro, com o Pai Mata e Silva, uma personalidade bastante forte, bastante importante no cenário da Umbanda, de um modo geral, no século XX, e de modo muito especial para a Umbanda dita esotérica, por ser nada menos do que o seu fundador, né? Evidentemente não farei aqui juízos sobre a sua pessoa, que não tive o prazer de conhecer, né? Então eu não conheci, obviamente, o Vô Mata. Quando ele faleceu eu tinha apenas 4 anos, mas deixo de início registrado que, pela leitura que fiz algumas vezes já ao longo da vida da sua obra, pelas notícias biográficas que temos de seus filhos espirituais, de pessoas que o conheceram, mas só da leitura dos livros já é possível inferir razoavelmente que ele era uma pessoa com grandes méritos, né? Uma personalidade muito interessante. Ele tinha, evidentemente, uma busca sincera pelo que ele entendia ser a verdade. Ele tinha uma grande característica de buscar a verdade sobre as coisas, né? Também é bastante pronunciada uma certa característica de simplicidade, né? Ficou icônica aquela fotografia dele com uma vassoura varrendo os arredores da Tu, e mesmo em seus livros ele se coloca como, não me lembro bem qual livro, ele diz, sou um iniciado mediano, né? Ele fala isso de público. Então, a busca pela verdade e a simplicidade são duas marcas que o tornam, sem dúvida, grandioso, né? Pois são virtudes bastante importantes na busca espiritual. De toda forma, nós vamos, no nosso encontro de hoje, discutir mais o legado da sua obra, não só da sua obra escrita, mas também da sua obra escrita, e não tanto da sua pessoa, né? Bem, começo dizendo que a obra de Mata e Silva, desde que publicada, passou a ser alvo imediato de reações, né? De reações de crítica, de reações de debate, né? Mas mesmo para aqueles que estavam situados no campo da Umbanda esotérica, passaram-se alguns anos e já se começou a proceder a certos reexames, a certas retificações, a certas revisões críticas de alguns pontos da sua obra, né? Então, todos já identificaram há muitos anos já alguns equívocos, por exemplo, de ordem social, político-moral, devido ao inevitável fato de ele ser um homem do seu tempo e do seu lugar, né? Então, por exemplo, fatores como uma certa misoginia, uma certa homofobia, algumas passagens do seu livro sobre como, por exemplo, nascer negro seria indício de uma necessidade de resgate kármico e coisas do tipo, né? Isso já foi dito, retificado, redito, e são erros já mapeados e já superados, né? Eu acho até já talvez ocioso continuar falando desses erros, porque eles são erros bastante, hoje, considerados primariamente como erros, mas ninguém segue essas coisas, pelo menos não de forma pública, né? Então, existem, porém, outros pontos da sua obra que mereceriam também um olhar de reexame e que não o são, né? Então, temas de ordem intelectual, a aferição rigorosa do seu arcabouço filosófico, do seu rigor filosófico, a análise criteriosa da sua metafísica, são empreendimentos que não foram feitos ainda e que são importantes de serem feitos, né? Quem ouve a comunidade da Umbanda esotérica falar sobre os erros de Mata e Silva pode imaginar que os únicos erros dele foi dizer que o papel sacerdotal da mulher é auxiliar, que a homossexualidade é um desvio, e que ninguém na África sabe jogar o Ifá direito, e coisas do tipo, né? Mas isso não é verdade, esses não são os únicos
problemas da obra de Mata e Silva. Então, nós precisamos, com tranquilidade, com competência, identificar o mais corretamente possível e com maior abrangência e profundidade possível quais são os acertos mais importantes de Mata e Silva, mas também quais são os seus erros mais importantes e às vezes mais ocultos ou menos comentados, né, menos conhecidos. Se nós ficarmos a vida inteira criticando apenas os seus erros mais contingentes, mais circunstanciais, porque eram a cultura da época, isso não será um bom balanço da sua obra, isso será um balanço muito precário, muito superficial. Seria como, por exemplo, fazer um balanço da obra de alguém importantíssimo como Aristóteles na filosofia e ficar apontando erros óbvios, por exemplo, na astronomia de Aristóteles, quando ele dizia, por exemplo, que as órbitas planetárias eram circulares. Hoje sabemos que são elípticas e tem inúmeros outros erros empíricos na física de Aristóteles. Ficar hoje, por exemplo, denunciando esses erros de Aristóteles é até uma coisa ociosa, uma coisa sem sentido, porque a maior contribuição de Aristóteles não está na sua física, não está na sua astronomia, na sua biologia, está na sua filosofia, na sua metafísica, na sua lógica, na sua epistemologia, assim por diante. Eu estou pegando o paralelo de Aristóteles para ilustrar que se nós ficarmos a vida inteira apenas falando, nossa, o velho Mata tinha uma certa misoginia, um certo racismo, uma certa homofobia, nós não vamos estar enxergando direito a obra de Mata e Silva, nem naquilo que ela tem de muito bom, e nem naquilo que ela tem, às vezes, de problemático, para além desses erros sociais, políticos, morais e etc. Então, eu propus esse encontro para que a gente pudesse ampliar um pouco o nosso olhar e aprofundar um pouco o nosso olhar sobre a influência, o legado e a obra de Mata e Silva, né? Então, eu fiz uma breve classificação de pontos daquilo que o Mata produziu, não só na parte literária, mas também na parte da prática religiosa, e classifiquei em 3 níveis. Eu busquei identificar pontos de análise e classificá-los em basicamente 3 níveis, né? Primeiro, coisas inegavelmente boas. Segundo, coisas inegavelmente ruins, imprestáveis, que devem ser descartadas. E coisas discutíveis, coisas que estão numa zona cinzenta, numa zona fronteiriça, né? E encerro com uma brevíssima, mas brevíssima mesmo, análise e classificação das suas obras literárias, tá? Então vamos começar pelas coisas inegavelmente boas de Mata e Silva. Eu já anunciei algumas delas de caráter pessoal, mas agora estou falando mais da obra e do legado dele. Bom, em primeiro lugar, chama a atenção uma seriedade e uma busca de uma competência no trato doutrinal, independentemente de sucesso. Ele empreendeu esforços, bastantes esforços, para estruturar uma doutrina intelectualmente robusta. Ele buscou isso, ele buscou um estabelecimento de uma doutrina que tivesse bases boas, que fosse consistente, que fosse explicitada, porque muito do que nós vemos na Umbanda é uma grande deficiência, uma grande lacuna na explicitação dos postulados da nossa cosmovisão. E ele teve, então, dedicou muito do seu tempo, muito dos seus esforços cognitivos para assentar uma doutrina robusta, né? Isso é uma coisa inegavelmente boa em Mata e Silva, isso é um exemplo até para todos nós, a sua dedicação às coisas intelectuais, quando ele falava, por exemplo, da importância para a prática espiritual do que ele chamava de um tripé da lógica, da razão e do bom senso, né? Para quem me conhece sabe que eu me identifico bastante com essas exigências, né, intelectuais, racionais, e acho que ele fez um bem grande à Umbanda, não tanto em toda a extensão do conteúdo dessa
dessa doutrina que ele estabeleceu, mas a forma, o exemplo de se preocupar com uma doutrina robusta que atenda às exigências de pessoas que tenham rigor crítico, um intelecto avantajado e assim por diante, né? Isso é um lado muito positivo do seu legado. Eu não estou colocando aqui em ordem de importância, eu fui listando de acordo com como os fatos vinham na minha cabeça, né? E talvez pelo viés de um quase músico, logo em seguida já veio um ponto inegavelmente bom na sua ritualística, que é os seus pontos cantados, a lírica espiritual que vem com os seus pontos cantados, tanto pelas letras quanto pela estrutura melódica. Os pontos cantados que começam a ser entoados em Itacuruçá, eles são realmente pontos que se notabilizam por reunir uma simplicidade e uma sofisticação, falo isso até como músico, que surpreendem. Os pontos ditos de raiz, né, aqueles pontos construídos de forma muito inteligente e criativa e dentro de um fundamento, é algo que realmente chama muito a atenção. E até onde sei, o Mata não tinha formação musical nem nada disso. Isso, para mim, é um dos maiores indícios, inclusive, de que havia uma presença espiritual junto dele, que realmente trouxe uma estética poderosa no campo musical, e que, para nós que seguimos, pelo menos em parte, a ritualística da Umbanda esotérica, são coisas muito caras, né? Eu converso com os meus irmãos, meus pares que têm terreiro, e é incrível como todos gostam muito de apostilas de pontos cantados e etc. Isso é algo que fala muito alto dentro da nossa ritualística, né? Bem, um terceiro aspecto que me vem à mente é a proposta do Velho Mata de construir, né, uma prática espiritual que tenha um caráter iniciático, em que gradualmente a pessoa realmente promovesse, graças a essa prática espiritual, um aprimoramento interno relevante, né? Ou seja, tratar a Umbanda como uma prática espiritual de caráter iniciático, esotérico, é para mim uma coisa inegavelmente boa, porque retira da Umbanda aquela limitação de apenas ir para o terreiro para fazer a caridade, incorporar e atender às necessidades prosaicas das pessoas que acorressem ao terreiro, né? Ele introduz uma profundidade, uma gravidade, uma seriedade à prática espiritual na Umbanda que, se não é certo dizer que não existia em parte alguma, era pelo menos fortemente minoritária, né? E ainda hoje penso que é o caso, né? Então, esse é um terceiro aspecto que eu considero inegavelmente bom no legado de Mata e Silva. Associado a esse, existe um quarto que é a tentativa de constituir um esoterismo umbandista, né? Independentemente, de novo, do sucesso desse empreendimento, desse projeto, o fato é que o Velho Mata tinha a intuição correta de que existiam formas religiosas com as suas estéticas, com os seus mitos, com as suas doutrinas, com as suas práticas rituais, etc. Ou seja, essa dimensão formal, exterior, etc., mas que havia um núcleo de conhecimento que é comum às grandes tradições espirituais da humanidade. Esse é o cerne do esoterismo, né? E ele tinha esse faro, essa intuição. Depois nós vamos ver que ele não conseguiu executar bem essa questão de instituir um esoterismo dentro da Umbanda, porque ele acaba partindo de de critérios não tão bons para separar o que é exoterismo e esoterismo. Nós vamos ver isso logo mais. Mas o só fato de ele ter se insinuado se voltado, né, se dirigido para a compreensão de que existe um núcleo de conhecimento, de sabedoria, que ultrapassa as fronteiras das várias religiões, das várias filosofias, isso é sem dúvida um ganho para a Umbanda, né? E, claro,
em último lugar, mas não menos importante, como eu disse, essa lista não tem ordem de importância, ele era, sem dúvida, portador de alguma penetração espiritual. Ele tinha com ele uma presença de espíritos que realmente trouxeram muita força, muita presença espiritual, tanto que foi uma vertente de Umbanda que realmente foi para frente, né? Então, havia em Itacuruçá, através dele, uma agência espiritual que, a meu ver, é incontestável, né? É inconteste. Todos que conheceram contam dos seus prodígios, né? De intuição, de mediunidade, de tudo, né? Então, esses 5 pontos eu gostaria de destacar como coisas inegavelmente boas sobre Mata e Silva. Isso se soma àquilo que eu disse no início sobre algumas características que a gente pode inferir da sua personalidade, né? A sua busca pela verdade, a sua simplicidade ou desafetação, né? Então, em tempos em que ficou bastante fácil e bastante comum, até enjoativo, falar mal de Mata e Silva, porque é como, em alguns aspectos, é como se as pessoas estivessem batendo num cachorro morto, né? Eu faço questão absoluta de iniciar essa análise com essas loas que estou cantando a Vô Mata e Silva, né? Mas nós não podemos tapar o sol com a peneira. Existem coisas inegavelmente ruins na sua obra. Eu vou só enunciar, porque todo mundo já ouviu isso até a exaustão, eu não vou falar mais sobre isso, né? Uma visão da época sobre mulheres, homossexuais, relações raciais entre os povos, e não sei quem deturpou a religião original, isso e aquilo. Isso já foi denunciado e identificado como um problema, ou seja, como algo que não resiste a uma análise mais acurada, né? Então, isso é, de fato, uma coisa que, para mim, é inegavelmente ruim por ser incorreta, por ser indefensável, né? Mas agora vamos para outras coisas que devem ser retificadas e, a meu ver, não deveriam ser seguidas ou replicadas ou ensinadas como verdade. Bem, existe, vamos lá, em segundo lugar, então, nas coisas inegavelmente ruins, existe, a meu ver, o Mata influenciado por uma certa, por um certo ocultismo e por um certo baixo esoterismo, né? Autores de segunda ordem no campo do esoterismo, ele meio que assume a postura de quem pode falar desde cima de qualquer religião dita exotérica. Essa é uma tentação permanente no esoterismo, né, que é aquela corrente que procura ver por baixo da forma, né, das formas, das aparências, e acessar a verdade universal. Então, todo mundo que busca isso, a partir do momento em que sente que descerrou certos véus e acessou certas verdades universais, é muito tentador colocar-se numa posição de, por exemplo, dizer que nigerianos não sabem jogar Ifá corretamente e que nós sim temos um método correto, que nem mesmo em África se joga mais, porque, sei lá, alguma entidade me soprou aqui ao pé do ouvido. Isso é algo que, a meu ver, não se pode fazer, né? Mesmo que você realmente possua e adquira conhecimentos de ordem esotérica, isso dificilmente se traduz na possibilidade de você falar sobre as religiões exotéricas, né? Falar sobre como as pessoas deveriam praticar o Ifá, ou o Islã, ou o cristianismo, ou o que quer que seja, né? Essas religiões estão muito bem servidas dos seus praticantes e, sobretudo, dos seus melhores praticantes e, sobretudo, dos seus sacerdotes e melhores sacerdotes. Nós temos que cultivar a virtude da humildade de não falarmos desde cima em relação a qualquer religião. E nós precisamos repensar isso internamente na nossa tradição, porque nós acabamos fazendo isso, né?
às vezes sem querer, porque a gente realmente acha que é possuidora, né? Nós achamos que somos possuidores de um conhecimento original, da primeira tradição, saber absoluto, isso e aquilo, e nós começamos a, sem querer, esbarrar em certas posturas não só presunçosas, mas profundamente ignorantes sobre outras religiões sobre as quais nós queremos pontificar catedraticamente. Nós não temos essa condição. Eu não tenho a condição de avaliar, de falar desde cima sobre o cristianismo, sobre o islã, sobre o ifá, sobre o budismo, sobre nada. Aliás, eu não posso fazer isso nem da Umbanda de modo geral, eu posso falar das coisas do meu terreiro, da minha área de ação, né? Quanto menos de outras tradições. Então, esse é um ponto inegavelmente ruim, né? Essa sem cerimônia com que nós nos aventuramos a achar que entendemos de outras tradições, a ponto de subjugá-las todas como expressões de uma religião primordial a qual nós temos acesso via iniciação na Umbanda esotérica. Isso não é verdade, né? O terceiro ponto, como eu disse há pouco, é a utilização de critérios pouco adequados ou até inadequados para distinguir o que é exoterismo com X e esoterismo com S. Então, exoterismo seriam uma religião, uma prática espiritual desde a perspectiva das suas formas aparentes, da sua doutrina explícita e pública, etc. e tal, e o esoterismo a parte interna, a parte desse núcleo de conhecimentos que, longe de estar adstrita e condicionada a só um povo, a só um local, a só um tempo histórico, é algo que se comunica, algo como uma sabedoria universal, né? O que aconteceu? O Vomata mirou no esoterismo de verdade, que é essa busca de uma sabedoria universal e que transcende limitações de ordem histórica e que transpõe as fronteiras entre as religiões, mas ele mirou numa coisa e acertou em outra. Ele não estabeleceu um esoterismo umbandista. Ele estabeleceu uma outra vertente de umbanda exotérica, ou seja, uma outra forma de praticar umbanda. Inclusive tem um autor bastante interessante, nós já comentamos ele em outros encontros, o Fritjof Schön, no contexto do Islã, ele até faz uma ressalva e diz o seguinte: não falemos mais de islamismo esotérico, falemos de esoterismo islâmico. Ele diz, é mais preciso, é mais adequado, né? Porque o esoterismo é um só, né? Então, o só fato de nós usarmos a expressão umbanda esotérica já demonstra que ela é uma escola dentre outras. E, portanto, paradoxalmente, ela é exotérica. Ela tem as suas formas exteriores, ela tem as suas formas de apresentação, ela tem a sua doutrina pública, ela tem as suas práticas populares, etc. e tal, né? Então, esse é um terceiro ponto. Inclusive, eu quero ler aqui dois trechos bem curtos em que para mostrar que realmente ele partia de uma noção um pouco imprecisa do que é esotérico com S e exotérico com X. No prefácio a Umbanda Proto-Síntese Cósmica, o Mata e Silva diz assim: quando qualificamos de Umbanda esotérica, queremos que fique bem claro que ela não tem nada em comum com o círculo esotérico de comunhão do pensamento. É só o leitor abrir um dicionário e verificar o que significam os termos esotérico e exotérico, que são as coisas internas e externas, respectivamente. Aqui até que ele vai bem, né? Aí vem um parágrafo problemático. Olhem, vejam só. Assim é que, como Umbanda em seus aspectos externos, entendemos os rituais que são produzidos pelos atabaques ou palmas, quer seja nos terreiros, praias, cachoeiras, etc., alimentados por crenças, crendices e superstições, sem querermos apontar diretamente para o animismo vicioso que pode se manifestar nesses setores ditos dos cultos afro-brasileiros. Vejam o que está sendo empregado como critério aqui. É como se Mata e Silva estivesse dizendo que
o esotérico é para gente inteligente e o exotérico é para gente limitada, né? Essa não é uma distinção correta de esotérico e exotérico. Nas correntes que estudam essas coisas de forma profunda e competente, por exemplo, o cristianismo enquanto religião inteiro é um exoterismo. E a gente vai dizer que o cristianismo inteiro é produzido por atabaques ou palmas alimentados por crenças, crendices e superstições? Claro que não, né? No Macumbas e Candomblés, na Umbanda, tem um outro trecho em que ele também demonstra uma certa imprecisão na hora de estabelecer um critério que distinga o que é esotérico do que é exotérico. Vamos a ele. Proto-Síntese Cósmica não é do Pai Rivas? Sim, mas é o prefácio que o Mata e Silva escreveu ao livro. No livro Macumbas e Candomblés, o Vomata diz assim: não há que negar, nota-se um esforço doutrinário e educacional esotérico nesse objetivo. Pode-se constatar nos jornais, revistas e na vasta literatura umbandista. E a outra prova está em que existe realmente, mesmo nos terreiros populares, o uso dos sinais riscados, que chamam de lei de Pemba, e sobre os quais todos sabem que fazem parte de um cabalismo profundo, estreitamente ligado ao movimento da magia branca e da negra, portanto, ocultos, internos. Aqui é como se o Mata estivesse dizendo: esoterismo tem a ver com magia, aquilo que só se ensina a poucos, né? Só que isso não é o caso. Existem tradições em que não há utilização de magia e que comportam um esoterismo, né? Então, esses dois exemplos mostram que, embora ele tivesse uma inclinação que eu considerei favorável, bem-vinda, a olhar a Umbanda a partir de um olhar que também está, de alguma forma, antenado com as outras tradições e com as grandes tradições sapienciais do mundo, parece que ele não conseguiu executar completamente bem esse projeto, né? E uma outra prova disso é quando ele opõe os conceitos de forma e essência. Então ele diz assim: o esoterismo está mais preocupado com a essência e o exoterismo está mais preocupado com a forma. Primeiro que essa oposição entre forma e essência não é filosoficamente apurada, né? Eu não vou me demorar nisso, porque é um tecnicismo, mas forma se opõe à matéria e essência se opõe a acidente. Então, opor forma e essência já é um pouco deslocado do ponto de vista filosófico, mas deixemos isso de lado, que talvez seja um preciosismo filosófico. Mas o fato é que a Umbanda esotérica tem as suas formas. A cruz triangulada, o semicírculo amarelo, o chão de areia, os pontos cantados, os sinais de Pemba, as túnicas, né, o nosso vestuário, tudo isso é forma. Nada disso é essência. Então não é verdade a gente supor que a Umbanda esotérica está com a essência e não tem muita forma, a gente não tem muitos apegos formais, e que as outras escolas de Umbanda, sim, elas se demoram apenas na parte exterior e formal e não tem nada de essência. Isso não é verdadeiro, isso é falso, né? Então, é comum dizer assim: porque o penacho do caboclo é forma. Aí pergunto eu: mas e a cruz triangulada no seu peito, não é? Isso eu tive uma conversa longa com o Pai Riva sobre isso e ele concordou. Ele falou: não, é verdade. Inclusive, o não penacho é forma também, né? O fato de não poder ter penacho em terreiro de Umbanda esotérica é um escrúpulo formal. Não pode ter essa forma. Então, quer dizer, ter caboclos incorporados sem penacho é uma forma. É uma forma diferente da outra, com penacho, mas é forma, né? Então, isso também não é muito acurado, não é muito preciso do ponto de vista filosófico dizer que a Umbanda esotérica está mais interessada pela essência do que pela forma. Ela tem muitos apegos formais, então não pode ter atabaque, não pode ter penacho, não pode ter isso, não pode ter aquilo, e tem que ser desse jeito aqui. Só que esse jeito aqui é forma, né? É forma, tecnicamente falando, é forma, não tem como fugir disso, né?
E um outro ponto que eu coloco nesse campo das coisas inegavelmente ruins é um certo ar de revelação, que também ouvi do meu pai muitas vezes, ele falando abertamente: não acredito em revelação, eu acredito em inspiração e adaptação, né? Mas há um certo tom, fica no ar, né, um certo aspecto de revelação. Não se diz isso com todas as letras, em parte alguma, não sejamos injustos, até porque as obras do Mata são obras assumidamente de pesquisa. Tem uma só que seria, em tese, decorrente de ensinamentos diretos de uma entidade. Mesmo assim, esses ensinamentos são mediados pela mediunidade, então não é o Pai Guiné puramente falando, né, de forma absoluta, e mesmo que fosse, até onde se sabe, Pai Guiné não é um ser onisciente. Então, não podemos atribuir infalibilidade às obras de Mata e Silva. Então, o que eu quero dizer que fica insinuada um certo ar de revelação é quando o Vomata escreve a verdadeira Umbanda, a Umbanda mais pura, o conceito eternal, as verdades eternais, etc, etc. Parece que realmente ele está levantando um véu sobre algo que é absolutamente verdadeiro em toda a sua extensão, e é como se isso fosse uma revelação. Revelação, num sentido das grandes tradições espirituais, são textos inspiracionais e sapienciais, como os Vedas, né, como a própria Bíblia. São textos que demandam longa exegese, longa interpretação, tanto por teólogos quanto por místicos, né, e não obras de pesquisa, né? São coisas muito diferentes. Então, os textos de Mata e Silva não são textos sapienciais que possam ser inseridos dentro do contexto de escrituras sagradas, revelacionais de alguma tradição espiritual. Eles absolutamente não são isso e não quiseram ser jamais. Podem ser tratados assim por algumas pessoas, mas por pura desinformação. Bom, e aí algumas coisas que são discutíveis, né? Não se sabe exatamente onde que isso pode dar em termos de ser boas influências ou más influências, né? Bom, existem as influências de correntes pseudo-espiritualistas ou espiritualistas de segunda grandeza, como o ocultismo, o teosofismo, o kardecismo, sobre temas como magia e mediunidade, né? Isso vem forte através dessas correntes para o trato que se dá na obra de Mata e Silva sobre incorporação, sobre mediunidade, sobre magia. As referências que ele tem são essas, e essas referências, embora tenham coisas que são aproveitáveis, tem outras que não resistem a uma análise mais rigorosa. Então nós precisamos ter esse cuidado de saber filtrar, e claro que isso demanda grande repertório filosófico e de conhecimento sobre esses temas, né? Então os temas de magia e mediunidade são explicados por Mata e Silva com base nesse filtro dessas correntes espiritualistas ou pseudo-espiritualistas da Europa dos séculos XIX, XX, por aí. E outro ponto que considero discutível no sentido literal, né, que é uma coisa que demanda debate e maiores aprofundamentos, a gente não tem ainda condição de saber com certeza algo sobre eles, né, que são os seus postulados metafísicos, a sua metafísica, né? Vejam, eu não estou me contradizendo com o início do encontro, em que eu disse que quando ele se anima, se engaja a estabelecer uma doutrina metafísica que não havia na Umbanda, pelo menos não de forma explícita, eu considerei isso uma coisa muito boa, inegavelmente boa, né? Nós, como toda tradição espiritual, precisamos de uma doutrina a mais bem estabelecida, a mais claramente estabelecida possível, né? Isso é um ganho para todos os seus praticantes. E Mata e Silva empreendeu esforços para isso. Mas o resultado desses esforços foi uma metafísica que não é das melhores. Quando nós comparamos com
tratados de metafísica, eu já vou dizer o que é metafísica, né? São essas grandes premissas sobre a explicação da realidade, né? Como a realidade foi criada, não foi criada, existe um Deus que criou tudo, qual é o sentido da vida, qual é o sentido da chamada, sei lá, evolução, para que as reencarnações, como é que é isso, como que não é, tudo isso são teses metafísicas, né? São teses, são problemas de ordem metafísica, né? E nós podemos dedicar vários encontros a esses temas, que são os temas que me são mais caros, são aqueles que eu mais estudei ao longo da vida, porque são aqueles que mais me fascinam, mais me intrigam. E quando nós vamos examinar a fundo esses temas específicos, que são muito pouco discutidos, as pessoas só estão falando de menotoxina, misoginia, etc., não se está mais falando sobre a criação da realidade, ou não criação, o fato de nós não sermos criados, esse foi um ganho metafísico, esse foi um ponto positivo da metafísica do Mata, quando ele diz que os espíritos são incriados, pelo menos, a meu ver, esse é um ganho, né? Mas, enfim, toda aquela narrativa metafísica da queda do reino virginal para o reino natural é um ponto cheio de dificuldades filosóficas. Existem muitas dificuldades filosóficas para manter aquilo em pé, né? Por exemplo, existem até algumas coisas que podem ser até contradições. Por exemplo, quando se diz que no reino virginal não existe tempo, não existe espaço, não existe matéria, e, portanto, não existe duração, como é que eu posso entender a frase, num determinado instante, os espíritos que evoluíam, isso já denota tempo, né? Processo, evoluíam segundo o karma causal, como ele diz nas suas obras, caíram às regiões interpenetradas pela matéria e passaram a evoluir segundo o karma constituído, né? Esse é um postulado metafísico do Vomata. Ele não para em pé do ponto de vista lógico. Se não havia tempo e havia uma unidade consciencial entre todos os espíritos, como é que pôde se instaurar o egoísmo, o autocentramento, a ponto de gerar a queda e a necessidade de organização da substância etérica para criar um mundo em que tivesse corpos para que a gente pudesse encarnar um monte de vezes para voltar a esse reino virginal? Como assim num determinado instante houve a queda, se não havia instante algum, porque não havia tempo, né? Essa é uma dificuldade filosófica, lógica, que se poderia esgrimir contra a metafísica de Mata e Silva, e que isso jamais, por exemplo, foi feito, né? Então, esse é um exemplo, né, da metafísica. Esse é um ponto apenas, existem muitos outros. Por exemplo, os pares vibratórios, né? Se o espírito não tem nenhuma qualificação, não tem nenhuma determinação limitante, e ele é pura consciência, como é que ele tem sexo? Como é que ele tem gênero? Essa é outra dificuldade lógica, a meu ver, insanável na teoria, na hipótese de que os espíritos tinham um eterno, uma qualidade eterna de ser masculino ou ser feminino, né? Esse é um ponto que não resiste a uma análise mais acurada do ponto de vista lógico, filosófico. Então, já dei mais uma. Existem muitos problemas na questão da metafísica. E isso não é uma crítica pesada, não estou falando mal, não é nada disso. É que fazer metafísica é um troço tremendamente difícil. Porque se você estudar física já é difícil, né? Imagina você estudar metafísica e estabelecer uma boa metafísica com pouco tempo, porque ele tinha o terreiro para cuidar, ele tinha outros temas para trabalhar, e os temas que ele mais trabalhou foram magia e mediunidade nos seus livros. Pouco ele falou dos seus nove livros, em 2 deles ele trata desses temas de ordem metafísica. Então, é claro que ele não conseguiria iniciar e concluir uma investigação sobre todas as discussões metafísicas que existiram nas tradições filosóficas e espirituais do mundo. Isso é evidente que ele não conseguiria, né? Não era exigível, não se deveria esperar outra coisa. O problema é que nós precisamos depurar aquilo que nós devemos manter, conservar dessa metafísica e aquilo que, segundo argumentos, deve ser revisado, deve ser descartado, né? Esse é um ponto importantíssimo que nós devemos fazer no balanço geral
da obra de Mata e Silva, porque é um tema sobre o qual ninguém fala e é um tema muito mais importante do que os temas sociais, valorativos, políticos, etc., que já foram retificados, né? Porque essas grandes questões metafísicas são as questões que nos dão uma visão de mundo e que nos posicionam na existência de uma forma minimamente ordenada e consciente, né? Então toda religião tem que dar esse mapa metafísico para os seus praticantes, né? Então esse é um tema que não é porque me é caro pessoalmente falando que é importante, ele é importante porque realmente ele é muito importante, né? Para finalizar, menos de 5 minutos eu vou já finalizar, eu categorizei os livros do Mata, que são 9, né, em algumas categorias pelo conteúdo, né? Qual o conteúdo que ele mais versou em cada um dos livros, né? Então, existem, dos seus 9 livros, alguns deles, a grande maioria, são livros sobre fundamentos religiosos, tá? Então, magia, mediunidade, práticas de terreiro. Então, tem ali alguma teologia, o que é um orixá, o que são as entidades, noções de magia e mediunidade, como que você faz uma tronqueira, como que se faz um congá, toda essa parte operativa e constitucional de um terreiro, né? E especulações de história antiga, porque ele bebeu muito de fontes que faziam muitas dessas especulações, né? Sobre o povo lá de Agartha, o povo, a pura raça vermelha, e outras coisas que ou são insondáveis, não tem como provar, ou dá, talvez com razoável segurança, dizer que simplesmente são falsos, não existem, né? Então, livros sobre fundamentos religiosos e especulações de história antiga. O primeiro deles é Umbanda de Todos Nós, né? Que ele inclusive coloca um subtítulo, né? Compêndio Hermético, a Lei Revelada. Né? Então já denota aquilo que eu estava falando de um certo aspecto de revelação e não, Compêndio Hermético. Muito bem. Esse é o livro de estreia dele, 1956, se eu não estou enganado. Eu não vou fazer pela ordem de publicação, esses detalhes não interessam tanto. Outro livro, ainda nessa categoria, Fundamentos Religiosos, né? E explicações históricas, né? Grandes conspirações, cisma de Irxu, pura raça vermelha, cisão do tronco tupi, etc. e tal, né? Lições de Umbanda e Quimbanda, na palavra de um preto velho, também está nessa categoria. Umbanda do Brasil, que é um livro muito parecido com Umbanda de Todos Nós, é um compêndio, parece um livro que resulta de pegar coisas de vários livros e fez uma outra coletânea, uma reorganização quase, tem pouca coisa nova no Umbanda do Brasil. Segredos de Magia de Umbanda e Quimbanda, também está claro nessa categoria. Mistérios e Práticas da Lei de Umbanda. E, bom, muito bem, são esses 5 livros que eu coloco nessa primeira categoria, né? Fundamentos de terreiro, práticas de terreiro, especulações de história antiga. Aí existe um livro de caráter híbrido que mantém o conteúdo de fundamentos religiosos, mas já começa a expor certos temas de ordem metafísica, que é o Umbanda e o Poder da Mediunidade. Então ele fala muito sobre mediunidade, claro, está no título, mas ele já começa a falar sobre karma constituído e original, a queda, etc. e tal. Então é um livro que eu julgo de transição para os assuntos mais metafísicos. Aí vem os livros sobre metafísica, que são Umbanda, Sua Eterna Doutrina, mas que não é tão eterna assim, né? E A Doutrina Secreta de Umbanda, que, a partir da publicação, também deixou de ser secreta, né? Então, esses 2 livros do Vomata tratam de temas metafísicos, espíritos incriados, queda do reino virginal, karma constituído, etc. e tal. E, por fim, um último livro, que é o Macumbas e Candomblés na Umbanda, aqui eu tenho a edição da Freitas Bastos, que é um livro sobre diversas religiões afro-brasileiras, as suas relações, os seus imbricamentos, com um certo teor de pesquisa sociológica, antropológica e tal, né? Eu encerro por aqui a minha fala e fico à disposição para ouvir aqueles que quiserem fazer uso da palavra.